Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Segundou. Quem tá aqui pela primeira vez? Nós temos um encontro toda segunda-feira, às 10 horas e um minutinho, para conversarmos sobre temas que nos elevam como pessoas, que a gente sai daqui diferente do que a gente entrou. São temas de evolução e que isso nos transforma e a gente transforma a maneira que a gente educa. Nós transformamos a nossa vida e assim a gente pode transformar a vida do outro também. Não adianta, não são só regras. Eu falo que regras não mudam o comportamento. Muitas vezes a gente sabe alguma coisa, mas não muda o comportamento. Então, só saber no racional, só saber na mente, tem pessoas que sabem a vida inteira algo e não muda, não adianta, não muda, né? Então, é uma transformação que passa pela nossa emoção, que passa por um entendimento mais profundo, passa por uma visão de mundo e depois, né, eu trago no final sempre orientações, coisas práticas de como colocar tudo isso, né, toda essa reflexão em cima de algo maior, porque não adianta eu chegar aqui e só falar assim, olha, então é o seguinte, nós vamos dar 3 pontinhos para vocês trabalharem o respeito com os filhos ou serem pessoas mais respeitosas. Não adianta, a regra tá aí, ó, na sociedade tá cheio de regras, né? Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, e todo mundo faz. Por que que faz? Porque não tem transformação interna. E é essa a proposta do Segundou, nós crescermos como seres humanos, nós aumentarmos nosso conhecimento sobre a vida, sobre nós mesmos, nosso espírito expandir, entende? Nossa visão interna e sobre algo que não é visível se expande. É essa. Então, seja muito, 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 muito bem-vindo quem está aqui para esse bate-papo hoje, que vai ser assim super, super, super diferente de tudo que eu acredito que vocês já viram sobre respeito. E eu quero trazer isso de uma forma bastante clara para vocês. É um tema que daria para fazer assim, eu acho que um curso, daria para ficar 3 dias, imersão sobre respeito, porque é muito amplo, porque quando nós tocamos em questões, gente, Mila, boa noite, muito bem-vinda, tô aqui no início, então aproveita, quem tá entrando agora, envia esse aviãozinho aqui para chamar mais pessoas, amo as suas reflexões, que linda, quem tá aqui? Querida, tudo bem? Que bom, eu fico super feliz e muito grata de vocês estarem aqui. Eu sempre elogio muito a turma do Segundou, né? Porque eu falo assim que depois de uma segunda-feira de trabalho, de correria, à noite, às vezes tem criança pequena, coloca para dormir e ativar, né? Estar aqui, se ligar, né? Em algo que eleva e que vocês querem ser pessoas maiores, melhores, enfim. Também vocês estão de parabéns. Então, eu sou super fã dessa turma aqui do Segundou, gente. Eu sou muito, 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 muito fã. Oi, Isa! Boa noite! Tudo bem? Que bom, gente. Então, olha, estou começando o Segundou, hoje com um tema super importante. Estava colocando o despertador e indo dormir. Fiquei na sala mais um pouco para te escutar. Ai, que amor, gente! Que delícia! Então, eu sei que é um pouco tarde, mas assim, é um pouco em função de quem tem filhos pequenos. Ô Isa, querida, quem tem filhos pequenos, gente, eu sei como é que é, né? Então, assim, 8 horas tá aquele auê, aí 8h30, 9 horas tá pondo pra dormir, aí consegue, né, colocar as coisas em ordem. Então, às vezes, você começa mais cedo, a pessoa já perde. Então, vou focar. E a proposta é a gente fazer 50 minutos de muita profundidade. Hoje eu vou começar e vou, porque eu peguei muita coisa assim, eu trouxe muita reflexão, eu fui anotando, até para eu não me perder, porque eu começo a falar desses assuntos e um linka com o outro, e quando a gente vê, vai para um universo muito grande, porque quando se trata de questões que elevam o ser humano, é tudo muito interligado, né? Então, a gente começa a falar de respeito, mas assim, tá ligado em amor, tá ligado em bondade, quando vê a gente eu vou para outros temas. Então, bora lá, vamos começar. Muito bem-vindo quem tá chegando agora. E eu vou começar a falar do respeito, não de uma forma como é colocado assim, né, na sociedade. O que vocês conhecem de respeito, né?
Ah, não, o ser humano tem que respeitar o outro. Nós temos que ter respeito pelos mais velhos, ou pelos pais, ou as crianças têm que ter respeito, né? Pelos avós, pelos pais, ou pelos professores. Ai, falta respeito na sociedade. E fica nessa tipo de discussão, né? Assim, fica Aline, boa noite. Thaisa, boa noite. Dani, boa noite. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Bora lá que hoje o tema, ó, vai pegar e assim eu quero render aqui com vocês, senão a gente vai até as tantas da madrugada aí. Então, gente, o que acontece? Os valores éticos, os valores humanos, mas que eles são valores éticos, eles são os valores mais elevados que tem dentro dos valores naturais, tá? E o respeito é um deles. Então a gente tem a bondade, nós temos a pureza, nós temos a veracidade, nós temos a humildade, nós temos valores que são valores éticos, né? Valores morais, valores elevados, tá? E o que acontece? Imagina, o mundo sem eles seria o pior dos mundos. O mundo com eles é o melhor do mundo, entende? Então, não é algo que, depende de sociedade, depende de cultura, depende, né? Aqui pode ser assim, mas lá na Europa não. Aqui pode ser assim, mas lá na Áustria não, na Austrália não. Enfim, não é. Por quê? O que é humano, o que é o nosso desenvolvimento, o que é para nós nos tornarmos, aqui, do outro lado do mundo, de norte a sul, leste a oeste. Por quê? Porque pertence ao humano. Entende? Então, um mundo sem respeito, um mundo sem pureza, um mundo sem bondade, o mundo é o pior dos mundos. E o mundo com respeito, o mundo com bondade é o melhor dos mundos, né? Então, para vocês verem que nós não estamos falando de algo que é cultural, que é uma moda, ou que, né, é passageiro. Não, é algo que é eterno. Nós estamos falando de valores que são eternos e que são atemporais e que são universais, porque respeito aqui é o respeito, do outro lado do mundo é respeito. E hoje eu tenho essa proposta da gente entender e como isso ser desenvolvido, tá? Quem estiver aqui até o final vai ver as dicas e vocês vão linkar pontos que eu acho que vocês nunca linkaram, nunca, né? Da maneira como eu vou trazer para vocês aqui. Por isso que eu até anotei, porque eu falei assim, eu quero fazer essa reflexão e chegar nesse ponto aqui, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, Sócrates, Platão já falaram muito sobre respeito, né? Insistindo sempre, você já deve ter escutado aquela frase que fala assim: melhor você sofrer uma injustiça do que ser você que faz a injustiça, né? Vocês já ouviram falar isso. Então, por quê? Isso já era coisas pensadas, né? Pelos filósofos. Há muitos e muitos anos atrás, já se falava das virtudes humanas, já falava dos valores éticos, das questões elevadas, dos valores morais. Isso sempre foi, na humanidade toda, existia, porque é algo inerente, é algo que o ser humano caminha para esse desenvolvimento, né? Que eu falo que é o topo da pirâmide. E eles só podem ser realizados, gente, pelo ser humano, né? Não tem como uma pedra desenvolver valor moral. Não tem como uma casa desenvolver valor moral, né? Não tem como. Não tem como uma árvore. Uma árvore não tem condições de desenvolver um valor moral, uma consciência moral. Um cachorrinho também não. Um passarinho? Não. Uma flor? Não. Então, de toda a criação, só o ser humano tem condição de desenvolver valores morais. Nenhum outro ser criado, por melhor que ele seja, um golfinho, um cavalo, animais inteligentes, eles não desenvolvem senso moral, valor moral, entende? Tá? Somente o ser humano consegue fazer uso livre, né, da sua responsabilidade para o bem e para o mal. Esse é o papel do ser humano. Nós temos a liberdade
de escolher entre o bem e o mal e desenvolver valores morais. Ou seja, nós somos seres racionais, conscientes, que nas nossas ações, nos nossos negócios, né, na nossa vida, seja a gente vai amar ou vai odiar, né? Vai estar alegre ou vai estar triste, a gente tem como agir pro bem ou pro mal com as coisas que nos acontecem, tá? Então, eu vou fazer uma reflexão em cima um pouquinho para vocês adentrarem nesse universo de valor moral para eu falar do respeito, tá? Porque senão não ficar uma coisa que vocês... Eu vou começar... Eu tenho que começar da base, porque é só a pontinha do... Assim, eu não vou nem falar que é a ponta do iceberg, vou falar que o respeito é a ponta de um universo. Então, eu tô falando um pouco desse universo pra gente entender, porque senão não adianta, eu tenho que falar um pouco da base, tá? E, bom, então como que se forma, né? Como que a gente se forma para esses valores morais, né? Vai ter sempre a origem, gente, numa escolha, né? É uma escolha do ser humano, consciente e dedicada. Então, sempre quando a gente desenvolve um valor, os valores que vocês têm hoje, se vocês têm honestidade, integridade, se qualquer valor que vocês tenham, foram frutos de hábitos que foram conscientemente plantados na vida de vocês, né, pelos pais, pelos avós, enfim, por quem criou vocês, e repetidamente isso foi feito. E vocês foram desenvolvendo escolhas conscientes e livres. E isso se tornou uma virtude em vocês. Se vocês são íntegros, se vocês são honestos, se vocês são bondosos, isso foi desenvolvido. Vocês alcançaram valores morais. Entende? Ele não é comprado, né? Não é uma roupa, um apartamento, não é. Ele é desenvolvido, é algo desenvolvido internamente. Não é o músculo que você desenvolveu na academia, né? É a musculatura espiritual, moral, elevada, do ser nosso, entende? Então, quanto mais o ser humano se abrir para os valores éticos, quanto ele mais se dedicar para os valores, né? Mais rico ele é. Porque quanto mais a gente dedica a desenvolver valores morais, mais rico nós vamos ficando de valores. Nós vamos desenvolvendo. Quem não desenvolve fica pobre de valores. Quem desenvolve fica rico de valores, né? Então, precisa entender que existe o valor e existe o não valor. Então, por exemplo, existe o valor da bondade e o não valor da injustiça. A gente precisa saber, né? A gente precisa saber discernir, né? Por exemplo, se alguém se interessa apenas por saber alguma coisa só porque eu gosto ou eu não gosto, eu me satisfaço ou me satisfaço, eu tenho prazer com isso ou não tenho prazer com isso, se o ser humano fica muito focado no prazer, e olha que agora está uma geração de extremo perigo, porque é uma geração que só está pensando naquilo que eu gosto ou não gosto, né? Desde o comer até o lazer, até o fazer alguma coisa. Ah, eu não faço porque eu não gosto. Ah, eu não gosto. Então, é só no eu, no ego. Não consegue desenvolver valores, porque valores não tem a ver com ego. Valores é de grandeza espiritual. É sobre entender a vida além de usar a vida. É entender a vida numa grandeza muito maior. Então, quem fica muito ligado no eu, quem fica muito ligado no prazer, não consegue desenvolver valores morais, tá? Então, se alguém só se interessa se uma coisa me satisfaz, se é agradável ou não, em vez de interrogar se ela é boa, se o significado dela faz bem para mim, para o outro e para o todo, né? Se interrogar o porquê maior de todas as coisas, não desenvolve não consegue desenvolver um valor. Então, eu vou falar do respeito já já. Eu tô só adentrando o tema, tô aquecendo para vocês entenderem, tá? Então, a alma de todo comportamento bom reside na dedicação daquilo que tem valor. Não é o que eu gosto, o que eu não gosto, é o que tem valor. Entende? Quando a gente desenvolve algum valor moral, é porque nós desenvolvemos algo que é valioso, e não é porque eu gosto ou porque eu não gosto, é porque ele é bom, é porque ele é belo, porque é nobre, não está em mim,
está na grandeza do ato, entende? Está na grandeza do valor. Então eu vou dar um exemplo, tá? Vamos supor que existe uma situação, só para vocês agora, eu vou começar a chegar pertinho lá do respeito, então só para vocês irem entendendo. Então vamos supor que tem uma situação de injustiça acontecendo e tem dois seres humanos olhando aquela cena de injustiça. Aí um desses seres humanos olha a cena de injustiça, né? E fala, nossa, ainda bem que não é comigo. Né? Ainda bem que é com ele e não é comigo. Então, fechou. O outro olha e fica indignado e não aceita aquilo, porque aquilo não pode acontecer. E ele vai fazer alguma coisa porque ele se vê impelido a agir em prol dessa injustiça que está acontecendo, mesmo que não é com ele. Entende? Então, são duas pessoas olhando uma mesma cena. E qual a diferença? A diferença é que ele não tem o valor da injustiça. Ele tem o valor se é nele, se não é nele. Se não é nele, aquilo não é um valor para ele. Ele não fica indignado, ele não luta por valores, ele não tem desenvolvido. Para ele, não é comigo, tá tudo certo, né? E o outro, ele olha que vê que tá errado, né? Então, valores, eles são muito diferentes daquilo que eu gosto ou eu não gosto, que eu tenho prazer ou eu não tenho prazer. Não é um prato de comida, gente, que eu gosto ou que eu não gosto. Quem pensa a vida assim, tem pessoas que pensam a vida inteirinha assim. Olha, e vocês vão ver como isso tem a ver com respeito. Eu tô aquecendo porque vocês vão entender. A pessoa desrespeitosa, vocês vão entender isso agora, lá no respeito. Vocês vão entender que a pessoa que desrespeita é a pessoa que olha o mundo com esses olhos. O olho do eu, prazer, vocês vão entender. Por isso que eu tô falando que vocês vão ver a questão do respeito de uma outra forma hoje. Vocês vão sair daqui muito modificadas em tudo. Até quem tem criança vai entender. Oi, Sandra. Denise Xará entrou, doutora Dani Barreto, Thaís, delícia, gente, Tati, eu não vi todo mundo que entrou aqui, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Gente, bora lá, hoje o tema promete, e quem tem filho também vai entender que às vezes vocês vão estar desenvolvendo coisas nos filhos de vocês, que vocês nem imaginam, que aparentemente não tem nada a ver com respeito, e vocês vão ver como tem tudo a ver com respeito. Tá? Vocês vão ver. Me aguarde. Só é bom se lhe convém. Então. Isso. Aí, você vai ver como isso está ligado com respeito, gente. Calma aí. Me aguarde. Bom, então, olha lá. Então, valores são questões diferentes do que eu gosto ou não gosto, né? Não é um prato de comida. Exige de nós uma resposta, né, sobre aquilo que tem valor ou aquilo que não tem valor, tá? Não é sobre gosto ou não gosto, é aquilo que tem valor e que não tem valor, né? Então sempre exige de nós uma postura correta, né? E só o ser humano que entende que existem coisas belas e boas em si mesmas, essas coisas são belas e boas, elas existem não para o meu bel prazer, não para o meu ego, não para o meu umbigo, mas elas existem enquanto grandezas. É só uma pessoa que consegue olhar uma grandeza que existe da criação, que existe o belo, existe o bom, é uma pessoa que consegue desenvolver valores, porque ela capta as questões sublimes da vida, entendeu? Uma pessoa que ela é muito matéria, ela é muito ego, ela é muito rasa, não tem como desenvolver. É a grandeza da alma, exatamente. Exatamente isso aqui, ó, a grandeza da alma. Isso mesmo, vocês estão me acompanhando, eu tô amando que vocês estão me acompanhando aqui, ó. Estamos sintonizados. Então, só esse ser humano é capaz de ultrapassar o horizonte do eu, lá do subjetivo, e crescer moralmente, entendeu? Aí ele vence as limitações daquilo que satisfaz ou não satisfaz. Eu gostei ou eu não gostei. Ele vence isso. Então, vamos entrar no respeito. Agora que eu aqueci, que vocês já estão
super sintonizada. Maluzinha entrou. Boa noite, Malu querida. Boa noite. Gente, todo mundo que entrou aqui, super boa noite. Eu tô vendo um monte de aceno aqui. Beijo, beijo, beijo. Falei que hoje o tema promete. E eu também não posso estender, porque senão a gente vai até 1h da manhã. Mas eu tô concentrando aqui para trazer para vocês algo bem rico para a vida de vocês. Que vocês saiam daqui diferente do que vocês entraram. Quem tá me acompanhando aqui desde o começo sobre o tema respeito de uma forma que vocês não viram. Tenho certeza disso. E eu vou linkar no final com coisas super legais. Querida, obrigada pelos corações. Quem tá entrando aqui, boa noite, boa noite, boa noite. Vou começar então agora, já depois desse aquecimento do que são esses valores morais, né? Do que essa grandeza sublime, né? Que é além do gosto ou não gosto, não tem a ver com o meu ego. Eu vou trazer a questão do respeito para vocês. Então, eu anotei várias coisas aqui para passar para vocês, tá? O respeito, ele é uma atitude fundamental na nossa vida, né? Como seres humanos, eu acredito que todos vocês concordam. É como se fosse a mãe de todas as virtudes morais, né? A pessoa desrespeitosa, ela é incapaz, né? De se dedicar, de ser subordinada a alguma coisa, ela se torna muito escrava, assim, da soberba, né? A pessoa pensa em ter, né? Ter prestígio, reduz o mundo ao ego, né? Ao prazer, as suas coisas pessoais, né? Não consegue criar em si, uma pessoa que não é respeitosa, ela não consegue transcender, ela não consegue ter um silêncio interior ali, sabe? Ela não consegue ter no íntimo aquela atitude que permite compreender que existe algo valioso que independe dela. A pessoa que desrespeita, ela não vê o valor em algo que existe. Ela não consegue ter essa condição de perceber que existe valor na vida, valor na existência, valor de cada situação que até ele mesmo vive. Não consegue, porque é como se o mundo tivesse que servir, né? E o que eu te falei, ele trata o mundo com a indelicadeza. Por quê? Porque só repara nas coisas em si mesmo, né? Uma pessoa que só escuta aquilo que interessa para si, tá? Então vocês vão ver como que a falta de respeito se apresenta, tá? Então eu trouxe aqui, até fiz um cronograma aqui para eu falar sobre os 2 pontos bastante comuns que vocês vão se identificar vendo situações do cotidiano, o que acontece, e vocês vão entender. E no final vocês vão ver como que eu coloco isso na prática e vocês vão abrir um leque assim enorme de observações que vocês vão linkar muitos pontos. Então, a falta de respeito, gente, ela apresenta 2 modalidades. 2 pontos que eu vou trazer para vocês aqui rapidamente. Como eu falei, dá para fazer um curso de final de semana inteiro só para falar desse tema. Então, se baseia em 2 pontos: a soberba e a avidez. A avidez é a pessoa ser muito ávida, ela querer um desejo desmedido das coisas, tá? Então, eu vou começar falando sobre que se baseia na soberba, tá? Então, oi Fafá, tudo bem? Quem entrou agora, boa noite, boa noite, boa noite, bem-vindos ao Segundou, hoje com esse tema sobre respeito, e vocês vão entender, quem tem filho pequeno também, como conseguir educar as crianças para desenvolver respeito. Às vezes a gente acha que é de um jeito e tem muitas outras formas para você educar o seu filho para que ele seja um ser humano, um adulto que tem esse valor moral do respeito, que não é o que prega na sociedade, não é o que acham que é respeito, não é. Então, a gente vai entender hoje aqui. Eu tô só fazendo esse caminho para chegar no final e vocês entenderem como fazer isso com as crianças também, tá? Mas com a nossa vida é muito interessante, que a gente começa a olhar e falar, nossa, entendi. Então, a falta de respeito apresenta 2 modalidades. Eu vou falar da falta de respeito para vocês entenderem aonde tem a raiz da falta de respeito. O respeito é só falta de respeito? Mas olha a raiz disso, tá? Nós temos a soberba e a avidez. A avidez é o quê?
é a pessoa que tem aquele desejo desmedido, desenfreado, ele é ávido por ter as coisas, por fazer as coisas. Então, eu vou trazer primeiro a soberba, tá? Então, a soberba é aquele excesso, porque é quase como se fosse a insolência, né? Aquele excesso de orgulho, a arrogância excessiva, tá? A Emanuele tá aí, boa noite, querida. Boa noite, Mari, boa noite, gente. Boa noite, boa noite, boa noite. Todo mundo tá chegando aqui. Um super abraço para vocês. Vitória, Vi entrou. Boa noite, boa noite. E então a soberba é assim, aquela pessoa que até fiz um rascunho aqui para levantar todos os pontos, né? Que significa soberba? Então a pessoa que é o sabichão, não há nada de superior a si mesmo, ele é o tal, né? Sabe, até eu lembrei, sabe, lembra quem conhece a história de Shakespeare em Hamlet, que fala assim, há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha sua filosofia, do que a sua vã filosofia? É exatamente para esse tipo de homem que o Shakespeare falou nessa peça. Por quê? Porque é uma pessoa que ela é arrogante, que ela se acha superior a tudo. E ele quis dizer, olha aqui meu filho, você se engana, porque há mais coisas entre o céu e a terra do que o que você acha, né? Do que o seu achismo. Então aquela pessoa que ela fica só satisfeita quando ela progride, né? Não sabe nada sobre a amplitude da vida, sobre a profundidade do existir, sobre questões mais sutis, espirituais. Não se liga nisso, né? Não tem esse sentido do belo, da plenitude, do bom, não consegue enxergar a beleza de um raio de sol, não consegue ver a beleza de uma flor, da criação, do pôr do sol, não consegue ver a beleza de um sorriso de uma criança, não consegue ver a grandeza de uma lágrima de alguém que está passando por uma situação. Não tem essa sensibilidade. Entende? Por quê? Porque a pessoa, ela tá num olhar unidimensional. Ela tá olhando o mundo servindo ela. O mundo me serve. Então, assim, tudo que tem no mundo é para me servir, para me satisfazer. Entende? Então, a pessoa, ela começa a ter uma soberba muito grande, porque ela se acha muito superior. Ela se acha muito tal. E o que isso tem a ver? Tem tudo a ver com respeito. Porque uma pessoa que tem a raiz da soberba, ela não consegue ser respeitosa. Quem tem soberba dentro de si, é impossível ter respeito, porque é a vida, porque é a grandeza da vida, porque é a beleza da vida, porque o amor que vai transcender por tudo que há de sagrado, que independe, que existe, independe de mim, independe de você, o mundo tá aí, é lindo, maravilhoso, todos os planetas estão aí, a Terra tá aí, o Sol tá aí, a Lua tá aí, com ou sem a gente. Existe algo maravilhoso. Nós só fazemos parte aqui, colaborando um pouquinho com a obra de Deus. Se a gente, isso é um caminho de humildade, é um caminho de olhar o mundo com olhos mais elevados, com olhos mais espirituais, que nos faz ser pessoas respeitosas, porque nós entendemos toda a obra e a grandiosidade. Só que uma pessoa que tá ali, né, na soberba dela, sendo insolente, achando que o mundo é para servi-lo, né? Não consegue entender nada, não vê nada. Impossível. Veri entrou aqui. Oi, Veri. Olha lá, cadê a Ali? Agora tem que chamar. Bem-vinda. Então, gente, Lu entrou aqui, Lucicleide entrou aqui. Então, o que acontece? A pessoa que tem essa raiz da soberba, como que ela vai ser uma pessoa respeitosa? Como? Não tem como. Vai ser um ser humano que vai desrespeitar. Por quê? Porque só tá pensando em si, o mundo tem que servir, tá? O seu olhar é insignificante para as coisas elevadas, é só para si. A outra raiz, que eu te falei que tinha duas, né? Da soberba e da avidez, aquela pessoa que é ávida, né? Ele também é cego para os valores. Uma pessoa que só se interessa por aquilo que me agrada ou não me agrada. Eu gosto ou eu não gosto. Me dá prazer ou não me dá prazer. Vê a vida assim. Vê a vida assim. Só tem utilidade. Isso serve para mim ou isso não serve para mim. As pessoas servem para mim ou não servem para mim.
Só vê o mundo com essa raso, dessa forma, né? Se prende àquele que é interesse imediato. Eu tenho prazer? Os fins são sempre egoístas. É sempre para ele, sempre para o ego, né? Então, gira o círculo em torno da sua estreiteza de ver a vida. Só ali, só vira ali. Não conhece uma felicidade profunda, não conhece uma felicidade verdadeira. Por quê? Porque é sempre a satisfação do ego. Olha o perigo das crianças que estão sendo criadas assim. Vai dar ser humano desrespeitoso, vai dar pessoa sem respeito, vai dar mais coisa. Então, vamos lá, estamos caminhando. Então, tudo que existe lá naquele que é soberba, né? Existe aqui também, que é assim, tipo o orgulho, né? Mas na avidez, ele não vê nada além do seu próprio mundo. Porque só existe o prazer e a satisfação, né? Ele não se deixa penetrar com nada. Ele não tem um olhar de penetrância na vida. É só utilitário. Ele não vê, ele é míope. Ele não enxerga a vida. Ele é míope para a essência. Ele só vê as coisas que satisfaz. É raso. Essas duas raízes, gente, elas são bases da falta de respeito. Por quê? Quem é o respeitador? Então vamos lá. Quem é? Quanto tempo, Averi? Quanto tempo, Averi? Ai, meu Deus, gente. Amiga de rua, de brincar na rua, tá? Brincar na rua, vizinha de rua, entendeu? De brincadeira de rua. Que delícia, né? Amiga de infância, gente. É bom demais, né? Ah, eu amo amizade, encontro. Precisamos encontrar, hein, Veri? Suzy entrou, Marina entrou, boa noite. Daniel entrou, boa noite. Gente, quem tá aqui? Estamos caminhando aqui para já a segunda metade dessa questão do respeito. E vocês agora vão entender quem é uma pessoa respeitadora. Então, vamos lá. Quem é uma pessoa respeitadora, tá? É uma pessoa, primeiro, livre de soberba, e livre dessa avidez que eu acabei de falar, que não vê a vida só como vinde a mim, o vosso reino, seja feita a minha vontade, né? Entende? Então, quem é a pessoa respeitadora? Ela não é aquela da soberba e não é a pessoa que eu acabei de falar, que só quer ai, que linda, falando que lindo. Então, vamos lá, nós vamos passar por uma parte linda, linda, linda. Eu queria fazer todo esse entendimento no começo, para vocês entenderem por quê. Porque nós estamos falando de coisas grandiosas. Quando a gente fala de respeito, nós estamos falando de questões altas, elevadas do ser humano. Nós não estamos falando de matéria. Nós não estamos falando de algo que compra no supermercado. Nós estamos falando de coisas maiores, transcendentes, que sempre existiram, né? Platão já falava, Sócrates, enfim, ad eterno já existiu e sempre vai existir. Nós estamos falando de algo que é grande, né? E que faz parte da humanidade, faz parte da nossa essência desenvolver. Faz parte de sermos seres humanos mais elevados, entende? Então eu tinha que fazer um aquecimento, não dá para chegar aqui e falar como se fosse uma coisinha material e simples e prática, não. Nós estamos falando de grandezas humanas. Então, quem é o respeitador, tá? É aquele que ele não preenche o mundo só com seu eu, né? É sempre o eu. Ele percebe a dignidade, a nobreza das coisas que existem. Como eu estava falando, que existe independente dele, né? Percebe o valor de cada pedra, de cada pôr do sol, de cada alimento, da água, da criação. Consegue olhar a criação e ver o valor. O ser humano que é respeitoso, o ser humano que tem respeito, que tem esse valor ético dentro dele, do respeito, é um ser humano que ele tem esse olhar. Ele sai do ego, ele sai da soberba, ele sai do mundo como o mundo útil para mim, feito para mim, para eu consumir,
só para eu ter prazer, só para eu usar. Esse geralmente é a pessoa desrespeitosa, porque ele não conseguiu transcender, ele não conseguiu ver o belo, não conseguiu ver o bom, não conseguiu ver o além, não conseguiu ver algo que independe dele. Entende? Então ele tem a raiz lá que eu falei, na soberba, na avidez. Então, o ser humano respeitador é quem percebe o valor que existe além dele, que as coisas não são para ele. Entende? Percebe que cada coisa é independente da existência dele. Não faz da criação algo para si, né? Nem para os seus fins egoístas, nem para os seus objetivos, tá? Que mais? Que eu fui anotando aqui para lembrar, né? Aprecia e se abre para a beleza, né? Então se abre para a beleza, aprecia um pôr do sol. Aí você fala assim, nossa, mas o que tem a ver uma pessoa que aprecia a natureza, uma pessoa que, né, tem profundidade espiritual, o que tem a ver com pessoa respeitosa? Tudo. Tudo. Por quê? Porque uma pessoa que é incapaz de apreciar o belo, incapaz de apreciar o bom, incapaz de sair do seu eu, do seu mundo e transcender e ver a vida além de si mesmo, ela não consegue ser respeitosa. Ela não vai ser uma pessoa que tem esse valor. Não vai ser. Ele não consegue ter respeito. Por quê? Porque ele não desenvolveu isso. Ele não desenvolveu, eu vou chegar nisso, não desenvolveu o amor. Então, gente, é tudo junto. Não adianta. Entende? Então, se ele não consegue ver a beleza de uma nona sinfonia de Beethoven, escutar uma música e se encantar, entende? Ele não consegue ver o desabrochar de uma flor, não consegue achar linda uma florada de uma árvore. Tem tudo a ver. O respeitador consegue, ele vê, sabe? Porque ele tem respeito pela vida, ele tem respeito pela criação, ele tem um respeito porque ele enxerga a grandeza, ele tem respeito porque ele enxerga o belo, ele tem respeito porque ele enxerga o bom. Ele enxerga valores, ele enxerga coisas grandes. Então, ele é uma pessoa, esse ser humano é uma pessoa que, como ele enxerga isso, ele tem sensibilidade de alma. Então, ele desenvolve esse valor do respeito. Ele consegue, né? Ah, mas daí esse ser humano sempre é respeitoso? Não, gente, nós somos uma crescente, né? Ninguém aqui na Terra, nessa terrinha aqui, nesse momento aqui, devem ter alguns santos, eu acredito que sim. Tem pessoas que se colocaram, né, no amor sublime ao próximo, à natureza e a Deus, e se tornaram santos, porque conseguiram a evolução plena, né? Mas a grande maioria nós estamos, né? Você pode ter 90 anos, você tem coisa para melhorar, né? Então, vamos lá, nós estamos em evolução. Então, diferente, gente, de quem vê o mundo que não tem sentido, né? Um mundo que, ao invés de ver a beleza e o mistério que existe, né, se limita a ver o quê? Ah, não, então aqui são os gêneros alimentícios que eu estou consumindo, né? É tudo para me servir. É o meu ganha-pão, é o meu trabalho, é o meu consumo, é o meu... Não consegue, né? Então, o respeito, ele é um pressuposto, assim, imprescindível de todo conhecimento profundo. De todo conhecimento profundo. Sobretudo, da gente se deixar enriquecer, sabe? E se elevar por esses valores, né? Que são divinos, que são valores que são transcendentes, que não são... Oi, Rê! Ana Beatriz, oi, Rê, entrou. Cristina, boa noite. Tamires, boa noite. Boa noite. Tô vendo os aceninhos aqui, gente. Às vezes eu não paro, né, pra poder continuar aqui o raciocínio. Beijo, beijo, beijo pra quem tá entrando agora. Super beijo. Ai, a Keka, minha prima, também entrou. Boa noite, agora que eu tô vendo. Gente, então, a atitude de respeito está na base de todos os comportamentos éticos do ser humano, com o próximo e consigo mesmo. A atitude de respeito está na base de todos os comportamentos humanos, tá? De todos. O que acontece?
Só o indivíduo respeitador realmente, ele pode descobrir a magnitude e a profundidade de cada ser humano, né? Enquanto uma pessoa espiritual, enquanto um ser livre, responsável, único. Só uma pessoa que desenvolveu o respeito é capaz de transcender, sabe? Mesmo frustrando, mesmo decepcionando, mesmo não achando correto, né? Transcende um entendimento, né, do próximo, entendimento da vida, né? Então, o indivíduo respeitador, ele adota perante as coisas uma posição cheia de sentido. Ele passa a olhar as coisas com outro sentido, né? Então, como alguém que se abre para o outro, se sacrifica, né? E aí, por exemplo, quem não tem respeito, ele não tem respeito não é só pelo outro ser humano, ele não tem respeito pela vida, ele não tem respeito por nada. Porque para ele o que vale é o jogo dele, né? O jogo dele ter prazer, o jogo dele ter poder, o jogo dele ter satisfações, dele ter tudo. Então, o respeito, na verdade, ele pressupõe, né, todo verdadeiro amor. Né? Porque quando a gente transcende, sobretudo esse amor ao próximo, né? Ele vem realmente desse olhar que eu trouxe desde o início. Então, todos os elementos, gente, que compõem a estrutura do amor autêntico, eles vêm do respeito. Então, por exemplo, o que seria de uma mãe, vamos pegar agora, o que seria de uma mãe, né, se não fosse o respeito pelas fases que os filhos passam, né? Ela tem amor. Mas, por exemplo, o que seria se essas mães, né, os pais também, não tivessem respeito pelas fases, né? Nenê nasce, aí ele tem as noites de sono que são interrompidas, né? Não dorme bem à noite, mama, depois não sabe comer ainda, engasga, né? Então a criança engatinha, depois ela começa a ficar em pé, depois ela derruba as coisas no chão, né? Olha quanto respeito existe aí, né? Por mais cansativo que seja, de vez em quando saem umas broncas, né? Saem umas impaciências, tem os choros de cansaço da gente, mas assim, você entende que o amor não é só amor, a gente tem um respeito, né? Pelo entendimento da fase que a criança passa, pelo entendimento do outro, né? E isso precisa nas relações, né, humanas, né, no marido, da mulher, né, dos amigos, em tudo, né? Então, o que seria da mãe, por exemplo, né? Então, a gente precisa ter respeito pelo vizinho, né, no casamento, na família, na nação, no estado, na humanidade, entende? A falta de respeito, gente, ela corrompe tudo. A falta de respeito, ela corrompe. Corrompe a comunidade, corrompe a família, corrompe tudo. Corrompe o casamento, corrompe amizade, corrompe. Você entende? Por isso que eu quis começar lá atrás, né? Perde o respeito, perde-se tudo. Exatamente, perde-se tudo, né? Onde quer que o ser humano deva florescer na sua vida moral, o respeito sempre é o fundamento essencial, o elemento essencial dessa vida. E não tem como desenvolver o respeito se a gente só olha para o nosso umbigo, se é uma geração de prazeres, se é uma geração só de satisfação e que olha o mundo de uma maneira rasa. Não tem como. Porque tem que desenvolver essa sutileza, essa grandeza de olhar a existência do belo, olhar a existência do bom, olhar a existência de algo maior que não é ele próprio. Entende? Que não é para mim, eu não estou aqui para usar o mundo para mim. Entende? Então, sem essa atitude ética do respeito, não há amor verdadeiro, não há justiça, não há consideração, não há autoeducação, não há pureza, não há veracidade, não há profundidade. Você entende como tudo é linkado? Então, olha como é sério. Olha como é sério.
E aí eu tô chegando agora, vou chegar agora para as partes finais para quem tem criança, enfim, também vai vir, tá? Então, sem o respeito, tá? O ser humano se torna fútil, o ser humano se torna trivial, se torna uma coisa, né? Porque para ele não tem nada além do que ele vê e que seja palpável. É o mundo raso, o mundo da matéria. Entende? O respeito, ele abre portas para uma vida moral, uma vida de fé, uma vida de retidão. Uma retidão consigo mesmo, com o próximo, né? Com o outro e com o todo, com Deus. Então, é uma cadeia, você é uma rede, né? Então, você tem respeito por você, todas as esferas da criação, né? Natureza, todas as esferas da criação, até chegar no divino. Então, olha só. Mães de plantão, vós de plantão, pais de plantão. O que acontece? Quando você tá lá com o seu filho e você, falei que no final eu ia fazer um apanhado para quem tem criança aí, né? E alerta mesmo, tá? Amiga, que tapa na cara que eu tô levando. Ai, Rê! Tapa de a cara de amor. Então, meus amores, olha só. Tá fazendo sentido até aqui? Eu vou entrar na parte agora dos filhos. Tudo bem? Tá fazendo sentido até aqui? Eu tô vendo as mãozinhas, palminhas. Que bom. Todo mundo tá aqui. Bem-vindo quem tá chegando agora. Partindo agora, tá? Para vocês verem como as coisas são maiores do que a gente pensa. Lembra que eu falei no começo do segundo? Vocês vão ver o respeito de uma forma como vocês não veem na sociedade, não é o que fala aí fora. Vocês vão entender a grandeza do que eu tô trazendo aqui, que vocês vão olhar a vida com outros olhos, que é essa proposta do segundo. Nós saímos daqui melhores do que nós entramos, né? Então, essa é a proposta. E eu falo muito que não tem como, depois que a gente vê, não tem como a gente desver, né? A gente viu alguma coisa, entendeu com a alma, entendeu com o coração, fez sentido. Não é aquela coisa que depois você fala, nossa, o que é mesmo que ela falou? Não, eu não quero isso. Eu quero transformação de vidas. Que vocês carreguem aí, que seja assim, sabe? Que seja um momento aqui de carimbo de eternidade. Que seja algo que vocês flua isso, repercute, perdi o começo, mas amanhã vejo novamente, tá bom, Emanuele? E aí repercuta isso na vida de vocês, que floresçam onde vocês estiverem, entendeu? Então é pontinho de luz com pontinho de luz e vamos em frente. Então, quando você ensina para os seus filhos, por exemplo, ouvir o silêncio, contemplar uma flor, agradecer a vida, agradecer a criação, contemplar um pôr do sol, regar uma planta, agradecer um alimento porque é o divino, ninguém inventou, não tem um ser humano nenhum que inventou, né, uma maçã, né, que inventou uma árvore, olha uma árvore florida lá, né, não foi o ser humano pode ter plantado, mas ele não fez nada. Então, quando você ensina isso para o seu filho, quando você ensina a grandeza de um gesto para o outro, né? Quando você ensina ele a olhar com mais profundidade para a vida, com maior grandeza. Sabia que você está ensinando seu filho a ser um ser humano respeitoso? Você sabia que você está ensinando o seu filho a ser um ser humano de valor, um adulto que seja um adulto que tenha o valor ético fundamental, essencial, que é o respeito? Aposto que você não sabia. Quando você está lá ajudando o teu filho a contemplar um pôr do sol, a ver a grandeza da vida, aposto que você nunca tinha linkado que você ia fazer virar um ser humano de respeito com essas atitudes. Porque muitas vezes a gente acredita que respeito assim, menino, me respeita, eu sou sua mãe. Respeita a tua mãe, respeita a tua avó, respeita teu amigo. Acha que é assim que se ensina respeito. Entende? Respeito
é grandeza de ser, não é regra. Lógico que vai ter os limites, né? Lógico que vai ter os limites. Ah, Emanuele, eu não sabia mesmo. Então, lógico que vai ter os limites, a gente vai ensinar, né? Então, não fala assim, ou não faz assim, tudo bem. Mas é grandeza de alma, é grandeza lá. Eu falo pro meu neto abraçar tudo antes de dormir. Ah, que bonitinho. Então, gente, a gente ter a gratidão, ensinar as crianças que elas não são o centro do universo. Porque se a gente cria filhos só no prazer, 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 consumo, 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 prazer, 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 vocês concordam que nós estamos criando seres com soberba? Porque o mundo tem que satisfazer? Porque o ego deles tem que estar satisfeito? Porque o mundo é um mundo gigantesco só para me servir? Se cria seres humanos assim, não vão se tornar pessoas respeitosas, não vão se tornar pessoas de valor moral, ético do respeito. Porque eles vão ser seres humanos o quê? Que só vão olhar o mundo com rasura, raso. Então, tem que desenvolver a grandeza do ser, a grandeza do existir, a grandeza divina, a grandeza do que nós estamos fazendo aqui, que nós somos um grãozinho de areia, nós somos, entendeu? Olha tudo que já existe, independente de nós, né? Então, a partir do momento que a gente sai do plano visível e a gente toca o invisível, nós criamos crianças, jovens, que conseguem transcender a vida, mesmo que passe aquele período de turbulência da adolescência, da juventude, mas são seres humanos que vão tender, e quando os pais separados são bem diferentes nesse quesito. Então, desafio enorme, né? Porque assim, toda vez que não existe uma coerência, né, entre pai e mãe, se torna mais difícil educar. É mais fácil quando os dois falam a mesma linguagem. Óbvio, né? Óbvio. Só que, se você que passa por isso, eu não sei se é você que passa por isso, enfim, mas quando uma das pessoas é desperta, ela pode ter, na sua missão, vai ser talvez a única pessoa de luz que aqueles filhos vão receber alguma coisa maior, entende? Então, vou pegar um exemplo, tá? Às vezes, eu já atendi casos assim, que às vezes não é o caso que você tá trazendo, mas você vai entender o que eu quero dizer, né? Então, por exemplo, às vezes o pai sempre foi uma pessoa dependente químico, alcoolista, com muito problema familiar devido ao álcool, né? E a mãe era uma pessoa reta, uma pessoa íntegra, uma pessoa que sofreu, mas uma pessoa digna, uma pessoa correta, uma pessoa de luz, de fé, uma pessoa de fortaleza, de trabalho, de retidão, de bondade, entende? Ela não se contaminou, ela era ela, mesmo com isso, entende? E depois que acontece, esses filhos, mesmo traumatizados com essa situação que passaram, né, que muitas vezes vão buscar ajuda, vão buscar terapia depois, em função de coisas que sofreram, mas é nítido e você vê o valor daquilo que eles receberam dessa outra parte, entendeu? Não é perdido, entende? Não é perdido. Então, se acontece, né, de do casal ali, né, que você falou de separados, de repente só tá na matéria, só tá no prazer, só tá só tá só não desenvolve nada, vamos supor, da parte transcendente, que eleva, né, que a pessoa não tá desperto para isso, que é o grau de evolução dele, né, não tá desperto para aquilo. Mas a mãe, né, no caso, eu não sei quem que é aqui, está, entende? Então, ela pode e deve, com o seu exemplo, com as suas falas, com as suas condutas, entende? É a mesma coisa que um não liga para leitura e outro liga para leitura, entende? Então, a criança, ela vai ver que existe um outro universo. O duro é quando nenhum dos dois tá nem aí. Pelo menos um estando, melhor os dois estarem, entendeu?
melhor os dois estarem. Mas imagina a criança não ter nem a chance de ver nada de outro lado, né? Então é importante que ela conheça, assim, na mesma medida, né? Se do outro lado não é, então o outro lado que seja bastante para a criança entender que existem outro lado, né? Seja pelo testemunho, pela fala, pelas atitudes, entende? Deu para ficar claro? Muito grata pela explicação. Que bom que deu para esclarecer. Então, gente, quando nós falamos de respeito, às vezes é difícil, mas não podemos desistir. Exatamente. Não podemos desistir. Não podemos. Essa palavra não pode estar em nós, principalmente quem tá desperto. Vocês que estão aqui, são pessoas que buscam isso. Senão vocês não estariam aqui. Bom é influenciar, né? E manter a constância. Gente, nós somos seres humanos, não é sempre que nós estamos no ápice da nossa energia, do nosso pique e tudo mais. Passamos por fases também, né? Mas nós temos, assim, uma missão. E quando os filhos são menores, é tudo mais fácil. Apesar que muitas mães acham que não, é o período mais fácil. É o período mais fácil para educar, né? Sempre prevenir é mais fácil do que remediar. É mais fácil ensinar a comer correto do que depois que come bem errado, você tirar o vício de comer errado para ensinar. São altos e baixos. Isso, altos e baixos. Então, tudo que é para prevenir é mais fácil, né? Se você vai desenvolver a grandeza desde pequenininho, é mais fácil, a criança aceita. A criança aceita, né? A criança vai onde você vai. A criança tá feliz por estar perto dos pais. A criança gosta da companhia dos pais. Aproveitem essa fase onde a gente planta. Depois você rega, aduba, rega, né? E depois eles vão crescer, né? Mas assim, é ali, essa base é super, super importante, né? Então, o que eu queria passar para vocês, nossa, ainda bem que eu consegui em 1 horinha passar para vocês algo tão grandioso, tão lindo, né? Espero que vocês tenham tido, vocês compreenderam, fizeram sentido aí para vocês. O auxílio está aqui, que bom, Juliana tá aqui. Gente, hoje eu vou deixar salva, porque eu tô deixando salvo esse Segundou por enquanto, essa série aí de Segundou, tá? Vão ficar salvos aqui. E hoje, se você chegou agora, depois assista, compartilhe com quem você acha, se foi bom para você. A Ferzinha, fez muito sentido, que bom, gente. Então é isso. A grandeza, né? É verdade, doutora Denise, que o nível de dificuldade cresce conforme o filho cresce. É aquela frase, né? Filho criado, trabalho dobrado, hein, Emanuele? Não, o negócio é o seguinte, gente. Lógico que as fases... a Rê, gratidão. Obrigada, amiga. A fase, gente, de filhos. Sim, amei, obrigada. Tá dando retorno. O pessoal tá dando retorno, se fez sentido. Que bom, que bom. Eu quis trazer muito para vocês, porque muitos falam isso, eu vou responder para você. Obrigada, muito bom. Que bom, Ellen. Vocês entendem? Então, gente, olha, quando a gente desenvolve a grandeza espiritual, a grandeza do olhar, a grandeza do perceber o mundo, perceber a vida, né, em algo além, crescer esse nosso eu superior, né, que não é o nosso ego, não é o mundo para o nosso bel prazer, o nosso só consumo, essa rasura, esse negócio de olhar coisa rasa, né? Então, se a gente desenvolve isso nos filhos, eles estão tendo uma base, estão tendo uma raiz que não é a soberba, que não é o mundo gira em torno do meu umbigo, que eu preciso ser satisfeito com todos os prazeres do mundo, que o mundo me deve tudo, que eu tenho que só ter prazer, eu só tenho que olhar o mundo com gosto ou não gosto, é bom ou não é, me satisfaço ou não me satisfaço, não. Ele entende que o mundo existe, que é algo maior, né, que ele é só uma passagem aqui e que aquilo tem que ter um sentido, entende? Então toda essa transcendência,
Você ouvir o silêncio, você contemplar, ensinar a criança, vamos olhar a lua, contemplar uma árvore, tá passando lá de carrinho, mostra pro bebê, mostra pra criança, transcende, agradece, olha que lindo a terra que Deus fez. Olha que lindo, olha que lindo. Nós vamos dormir, amanhã o sol tá aí, né? Entende? Ah, Maluzinha, parabéns, amiga, você é de Deus. Ai, amém, amiga. Amém. Somos, né? Deixa eu tomar uma aguinha aqui que eu engasguei. Então, quando vocês têm filhos, netos, enfim, essa grandeza faz sair do eu, sair do ego, sair da soberba, sabe? Sair da satisfação, sair dessa coisa rasa. E aí consegue desenvolver esse valor que é o respeito, né? Esse valor ética, e é uma atitude, né? Passa a ser, indico para todas as mães suas lives. Ai, que bom! Gente, eu amo borboleta. Ó, a borboleta azul, então, minha preferida. Você acertou, colocou borboletinha azul aqui, ó. Acertou, eu amo borboleta azul. Então, amadas, deixa eu só responder então a Emanuele aqui. Se os maravilhoso, doutora, a natureza nos ensina o tempo todo, Deus te usa para falar conosco. Ai, amém, amém. O que eu mais desejo aqui é isso, que realmente vocês saiam daqui com algo que toque lá dentro, sabe? Que não é regra, é entendimento, é crescimento, é estar maior para ver maior, sabe? Para ver mais amplo, para auxiliar outras pessoas também, que às vezes vocês podem conversar com alguém e levar essa informação, podem partilhar, né? Eu vou deixar salva lá no IGTV, encaminhar para alguém, marcar alguém, né? Que mais pessoas vão ampliando essa consciência, né? Que a gente vai transformando, né? Um pouquinho, a gente transforma o mundo um pouquinho melhor, né? Então, por onde a gente passa. Então, respondendo agora, Emanuele, né, Emanuele, que você perguntou sobre filho que vai crescendo e os trabalhos vão aumentando, na verdade, muda o tipo de trabalho, né? Muda o tipo de ocupação, vamos dizer assim. Quando é pequenininho, a gente se ocupa muito fisicamente, a gente fica exausto, né? Porque não dorme bem, porque dá dor nas costas, porque a gente corre para lá e para cá, porque a gente não tem tempo pra gente, a gente não consegue fazer uma academia direito, a gente não consegue comer direito, porque um filho quer uma coisa, quer outra, a gente acaba comendo o resto de filho, não é assim? É aquela coisa, é um trabalho físico, é uma constância, aquelas crianças que não param, e é banho, é janta, é nananana, brinquedo espalhado, tá. Então, é muito físico ali. Lógico que tem suas birras, tem suas manhas, tem suas coisas, tem seus choros, as briguinhas de irmão, mas é mais físico, um cansaço muito grande, né? Físico. Às vezes a gente fala, nossa, alguém que pegou um pouquinho pra mim no colo, você já fala, nossa, que maravilha. Então, por quê? Porque é um cansaço físico, né? Só que depois que eles vão crescendo, eles vão ficando mais independentes, né? Eles vão ficando mais velhos, eles vão ficando mais independentes. Então, uma criança de 9, 10 anos não vai ficar em cima de você o tempo inteiro, né? Não vai. Só que você vai ter um outro tipo de exigência, né? Às vezes pode já começar a responder de alguma outra forma, não concordar muito de ir no lugar que você quer, depois não quer fazer, né, a tarefa do jeito que é, depois não quer sair do computador, depois adolescente não quer, muda, aí começa as questões mais emocionais, né, psíquicas, né, limites, amizades, saídas, né? Não quero desanimar ninguém, mas é o ciclo. Então é melhor a gente criar bem criado na infância para a adolescência que chega rápido, eles terem estrutura, ainda mais no mundo de hoje. Então, quem tem criança e pode estar perto e pode educar, caprichem, porque prevenir é melhor do que remediar. É mais fácil ensinar quando é pequenininho. Aquele negócio, ensina o pequeno no caminho que vai seguir, ele provavelmente não vai se desviar dele, mesmo que passe as tempestades ali da juventude, né, da adolescência, que passa as coisas, as ranhuras e tal, mas depois ele volta para um caminho que ele teve uma base. Agora, se ele não teve uma base, para que caminho que ele vai? Ele vai caminho que o grupo, né, que o grupo propõe, que os amigos propõem, entende? Então, ele precisa conhecer um caminho. Eu falo assim, que dentro de casa,
é o lugar que eles deveriam conhecer o melhor dos mundos. O melhor de tudo, entendeu? O melhor de tudo. Porque daí quando eles vão lá pra fora, que não vai ter o melhor de tudo isso, que vai ter de tudo um pouco, pode até ter, mas não tem, assim, é tudo meio... Pelo menos eles vão olhar e vão estranhar, né? Eles vão falar assim, nossa, mas isso aqui na minha casa era diferente. Né? Nossa, isso aqui, nossa, fala assim, não, gritou assim, ou senão, nossa, esse tipo de comida, ou senão, nossa, esse tipo de música, ou senão, nossa, esse tipo de comportamento, nossa, isso, entende? Porque eles tiveram uma referência. Então eles conheceram algo que é bom. Agora o duro é se não conhece, né? Então a casa é como se fosse um ninho, né? Tem que ser um ninho ali que ofereça o melhor dos mundos, entende? O melhor do caprichem, porque daí lá fora eles vão saber. Se eles tiverem uma coisa ruim, eles têm onde comparar. Se eles olharem algo que não condiz, gente, pode ser das coisas mais simples, pode ser o carinho que você arruma a mesinha do lanche. Se você fizer com carinho, fizer com amor, fizer bonitinho, cortar as frutas bonitinho, fizer de um jeito bonitinho, repetidamente isso, eles associam. O dia que eles forem, meus filhos adoram voltar para casa, amo o lar deles, aí ó. Ó, já estamos com um nessa fase, isso então, olha lá, ó. É isso aí, entendeu? Então a gente tem que fazer isso, né? Então, meus amores, que bom que vocês estiveram aqui. Espero que vocês tenham gostado. Que bom que fez sentido. Eu perguntei se fez sentido. A maioria todos responderam que sim, que fez sentido. Que pode ter sido útil para vocês aí na vida de vocês, de ampliar, né, esse olhar sobre respeito, né? Quando vocês verem alguém que falta o respeito, vocês verem alguma atitude de desrespeito, né? Lembre, né, que a raiz disso está numa falta de olhar o mundo com grandeza, com transcendência, com amor, né? Que ali deve ter soberba, que ali deve ter muita questão de ego, né? Deve ter muita eu preciso, o mundo vem a mim, entendeu? Eu preciso ser satisfeito, né? Então a gente começa a entender, sabe? Um pouco mais dessa alma humana, um pouquinho mais. E a gente entende os caminhos que a gente tem que fazer para desenvolver nos filhos o respeito, né? Que eles sejam pessoas de valor, que eles sejam pessoas respeitosas. Não é só dando bronca quando falta respeito. Se eles não desenvolverem esse ser lá dentro deles. Não adianta nada dar bronca, que falta o respeito, e desenvolver pessoas cheinha de ego, né? Cheinha de só prazer, consumo, prazer e tal. E elas vão crescer assim, geração que intolerante, tudo que me frustra. Eu gosto ou não gosto? Eu não gosto. Eu tô satisfeito ou não tô? Não tô. Aí tudo descartável, só fico comigo o que me serve. Não tem como desenvolver o respeito. Por mais que você tenha falado 1000 vezes, respeita. Entende? Por isso que eu falei lá no começo. É uma maneira diferente e verdadeira de desenvolver um valor. Então é isso que eu quis trazer para vocês hoje à noite, meus amores, nesse segundou. E que vocês durmam bem, que durmam com essa mensagem boa no coração de vocês. Se fez sentido para vocês, eu vou salvar. Vocês marquem lá, compartilhem. É um prazer estar aqui com vocês. Amo de paixão estar aqui com vocês. Venho com muita entrega, com muita preparação mesmo, com coisas boas para passar para vocês. É um momento assim que eu fico muito feliz de estar compartilhando. A gente se sente unidos, né, com mais pessoas que também pensam assim e que querem fazer esse movimento. Então eu fico super feliz. A Sandra, gratidão por tudo. Sandrinha linda, Ellen, boa noite. Então Deus abençoe, ilumine vocês e que lembrem assim, né, desenvolver essas grandezas assim, né, que isso vai fazendo o mundo ser melhor, as pessoas serem melhores também, os filhos, os netos,
Obrigada, Ferzinha, sempre muito bom te ouvir. Obrigada, Fer, muito bom, obrigada, Nina. Obrigada, bom descanso, Deus abençoe. Aqui, a Urbana de Moraes, você é maravilhosa, muito obrigada, gratidão, obrigada. Gente, você sabe que a gente vê no outro que existe em nós, então reponho para vocês aí, ó, tudo que vocês falaram para mim existe em vocês, tá bom? Um beijo grande no coração, fiquem com Deus. E a gente se vê no segundo. Vamos nos acompanhando aí pelos stories, a gente vai se falando, tá bom? Nas postagens. Qualquer coisa me manda direct e eu vou salvá-la no IGTV. E a gente se encontra segunda-feira que vem aqui no segundo também, tá bom? Deus quiser. Beijo, gente. Boa noite. Deus abençoe.